Confirmado, hein? O Flamengo tentou a contratação de um atacante da Premier League e o Flamengo entende que tem grana para ir para cima. Conversei com a fonte ligada à diretoria que confirmou a informação do jornal O Globo. A gente traz aqui também situação do volante Marcos Antônio, traz outras notícias importantes envolvendo o Flamengo. Tudo isso aqui agora no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. O Flamengo pode negociar o volante Alan com o Vasco, cara. Olha só que loucura. O Alan pode ter saído do Atlético Mineiro para a maior rivalidade unilateral que a gente fala, né? Porque o Flamengo não tem rivalidade com o Atlético Mineiro, eles têm com a gente. Mas, pô, se você parar para pensar que ele sai do Atlético para um rival, que eles veem o Flamengo como rival. Então ele saiu do Atlético Mineiro para um dos maiores rivais do Atlético, que é o Flamengo. Aí pode sair do Flamengo para ir para um rival do Flamengo no Rio, que é o Vasco, tá? Em busca aí de um reforço de peso para o meio-campo, o Vasco tenta a contratação do volante Alan do Flamengo. O desejo da equipe Cruz Maltina é de contratar o atleta por um empréstimo de uma temporada. O Flamengo não vai dar mole, né, de fazer o empréstimo sem obrigação de compra, né? Pelo amor de Deus, né? Não vão dar esse mole, né? O Flamengo gastou quase 50 milhões no Alan, não deu certo, ok, mas, pô, não vai fortalecer o Vasco, né? Ou se vai emprestar também, coloca a cláusula lá que não pode jogar e tudo mais contra o Flamengo. O clube aposta aí no bom relacionamento do Fernando Diniz com o Alan para convencê-lo, né? E o treinador, inclusive, já ligou para o volante para falar do negócio. Trazer aqui agora informação, né? Tô passeando com o Otinho aqui, galera, então é assim, trazendo a informação em tempo real, é importante a gente trazer, tem muita coisa acontecendo. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo mantém conversas para contratar o Marcos Antônio, volante do São Paulo, tá? O Flamengo segue aí em conversas pela contratação do Marcos Antônio. E eles estão tentando, né, a diretoria do Flamengo tentando uma prioridade em uma eventual compra do Marcos Antônio no meio do ano. Olha só, confirmaram a nossa informação. A gente falava para vocês que não era para agora, que o Marcos Antônio era para o meio do ano, né, que o Flamengo buscava essa contratação para o meio do ano, tá? Então, eles estão tentando uma prioridade numa eventual compra do Marcos Antônio. A ideia rubro-negra é de assegurar uma preferência por compra caso o São Paulo decida negociar o jogador após o fim do empréstimo junto à Lazio. O São Paulo pode exercer aí a opção de compra do jogador por 4,2 milhões de euros no meio do ano. O Flamengo sinaliza a possibilidade de assumir esse valor e ainda pagar uma compensação financeira ao clube paulista. O custo total da operação pode chegar no máximo a 10 milhões de euros. A gente já falava sobre isso, que o Flamengo ia pagar mais do que isso. Agora, será que o São Paulo vai aceitar? São outros 500, né? São Paulo vai aceitar negociar o Marcos Antônio? Se eles negociarem, o Flamengo quer uma prioridade, né? Mas eles já falaram que vão querer muito mais, embora que a matéria do Globo diga outra coisa. Que o Flamengo deixou claro que não pretende entrar em leilão com clubes do exterior, já que possui alternativas no elenco para a posição, fez um alto investimento recentemente. O São Paulo, por sua vez, destacou que não pretende negociar o camisa 8 neste momento. Tá? E a gente já tinha trazido para vocês que nesse momento não ia sair e que ele, se fosse alguma coisa, era para o meio do ano ou para o final. Tá? E ainda não definiram, né, segundo a matéria do Globo, o São Paulo ainda não definiu um preço para uma eventual venda futura. É isso aí. E vale a gente lembrar, cara, essa preocupação era para agora, porque daqui a pouco o De La Cruz já tá bom, tá melhorando, né? Já jogou, já começou jogando, daqui a pouco o Saul também, a gente vai falar do Saul aqui agora. E olha só, a gente teve aí o Saul falando sobre a sua recuperação após a cirurgia e prevendo aí o tempo de retorno, falando em antecipar o retorno, inclusive. Falou a Flamengo TV, trazer aqui agora, olha só. Estou me sentindo bem depois de operado. Faz 5 dias que deixei as muletas, vamos pouco a pouco com a bota. A princípio, fico mais 4 semanas com a bota, mas falando com os médicos, acredito que vou conseguir voltar ao campo antes e ajudar a equipe. Cara, vai ser muito importante. O Flamengo precisa muito que o Saul esteja bem, né? Se ele puder voltar, inclusive, antes do tempo, né? Seria espetacular. Mas o mais importante é que ele volte bem, né? O mais importante de tudo é que o Saul volte bem. Ele fala o seguinte: tenho muita vontade de ajudar e estar com eles. Me encontro bem, a recuperação está indo muito bem e estou em ótimas mãos. Estão todos trabalhando dia e noite para me recuperar. É importante estar aqui com a equipe, disponível ou não. Sou um ativo do Flamengo, estar aqui é uma obrigação para mim. Gosto de estar com os meus companheiros
pude viajar com eles na final, estar em boas e mais, é óbvio, mas estava em boas. Agora é um momento, cara, que vai passar rápido, a gente vai resolver. Eu não tenho dúvida que o Flamengo vai superar esse momento aí, inclusive a diretoria está dando total respaldo aí ao Felipe Luiz, eu vou falar sobre isso também. Ele fala, em casa, em todas as partidas vou estar, né? E é isso, o Flamengo tem que pensar agora em voltar a pontuar, voltar a conquistar título. Eu acho que a Recopa é importante. O título da Recopa pode ser muito importante, porque é uma virada de chave. É você comemorar um primeiro título em 2026. Eu acho isso muito importante. Inclusive, eu queria falar com vocês aqui que eu já vi um monte de gente falando besteira de demitir Felipe Luiz, né? Cara, olha só, ele realmente tem erros, ele tem acertos, muito mais acertos que erros. Tem situações que precisam melhorar, mas falar dessa forma, da forma que eu tô vendo alguns falarem, cara, nem passa pela cabeça de ninguém no Flamengo demitir isso, essa palavra nem existe, tá? Inclusive é o oposto, o Flamengo mantém respaldo a Felipe Luiz e reafirma a confiança no seu trabalho. Todos no Flamengo acreditam que vai dar a volta por cima, tá? Eles seguem dando total respaldo ao técnico, reafirmando a confiança em seu trabalho, mesmo diante da sequência de resultados negativos. É um começo, o time está se preparando ainda. Cara, eu sei que tem que melhorar muito, desde a parte tática, parte física, tudo. E foi bom ele ter assumido que o físico não estava realmente bom, tá? Eu acho que é importante, com o contrato renovado até 2027, tá? O contrato dele são 2 anos, o treinador tem a sua permanência no comando rubro-negro ainda mais consolidada. Não tem essa. Ah, vai ter reclamação, vai ter crítica? Sim, mas ninguém aqui está pedindo cabeça. A gente sabe da capacidade dele, da qualidade dele agora. O que eu acho que falta ao elenco todo e o próprio Felipe, né, é essa fome que a gente percebe que foi embora. E ele mesmo já falou disso, tem que manter a fome todo ano. E o Flamengo, o BAP falava disso, manter a fome é muito importante. E o Flamengo não manteve essa fome. Isso é que é o pior, o Flamengo não manteve essa fome. Então vamos lá, olha só, a informação aqui importante para a gente trazer. O Flamengo demonstrou realmente, confirmamos, nossa equipe confirmou, interesse na contratação do atacante Evanilson, atacante do Bournemouth da Inglaterra, tá? Segundo o jornal O Globo, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante e o Flamengo sinalizou uma oferta de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais pelo jogador. Em um primeiro momento, o Flamengo sinalizou com essa oferta e o clube inglês deixou claro que só quer negociar, fez igualzinho o Cruzeiro, fez igual o Pedrinho, só quer negociar por 50 milhões de euros, 310 milhões de reais, né? E eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me falou o seguinte, esses clubes pequenos na Europa, quando contratam, eles jamais vão fazer negócio ruim. Eles não contratam um jogador para depois vender ele mais barato. É óbvio que eles iam querer botar 50, 60 milhões de euros. Se eles pagaram 30, mais 10, como a gente apurou, 30 mais 10 por metas, né? E a gente apurou isso com a diretoria, que se eles pagaram esses 30 mais 10 aí por metas, são 40, eles não iam vender por menos. Então, para o Flamengo, né, essa contratação fica muito difícil. Talvez mais para frente aí o Flamengo tenha outros nomes à disposição, só que esse é um nome que realmente apareceu, o Flamengo sinalizou, tentou pagar 30, não queria pagar mais do que isso, mas infelizmente os caras querem mais. Agora, é um jogador que o Felipe Luiz avalia positivamente, confirmei tudo isso, tá, gente? Notícia confirmada, o Flamengo realmente foi atrás do Evanilson, o jogador já passou, inclusive, pelo Porto, pelo Zenit da Rússia, tem 26 anos, está dentro daquele perfil que o Flamengo quer, inclusive ele foi aprovado pelo técnico Felipe Luiz, tem o nome dele, foi aprovado, e o Flamengo tentou, tá? Eu confirmei tudo isso. Com a contratação do Ryan, o Bournemouth já deixou claro que uma negociação do Evanilson pode acontecer ao final da temporada europeia, no meio do ano. E aí o Flamengo segue ali como interessado, né, topando pagar 30 milhões de euros. O que você acha? Seria um nome bom? Eu ainda acho que se for para pagar 30 milhões de euros no Evanilson, continua tentando ali o Caio Jorge ou tenta alguma outra opção. Eu não sei, cara. Até acho bom jogador, mas teve números aí. Olha só os números dele, passar aqui para vocês. Em 35 jogos na temporada, ele marcou 12 gols. Tá? Então, não sei se é o jogador com números que eu queria. Eu preferia trazer o Marcos Leonardo, mas a torcida está revoltada, falando que o Felipe Luiz tem que deixar trazer o Marcos Leonardo, que há uma divergência interna com relação a isso. Alguns querem a contratação do Marcos Leonardo, o Felipe Luiz não quer, né? Não está no perfil que ele deseja. Mas eu, sinceramente, vejo a torcida toda querendo a contratação do Marcos Leonardo. É uma unanimidade, torcedor quase que geral, ninguém quer Richarlison, né? Porque o Flamengo fala de Richarlison para o meio do ano, depois da Copa, se aceitarem vender, mas a galera não quer Richarlison, rejeição total, né?
Até o Darwin Núñez também, a galera não quer. A galera quer o Marcos Leonardo. O pessoal aprova o nome do Marcos Leonardo. E o Evanilson apareceu agora. Eu queria saber a opinião, sua opinião. Eu quero ler a opinião da galera com relação ao Evanilson. Tem aqui no Insta, o pessoal falando, bom jogador. Aí sim, venha, esse é bola, joga muito. Baita jogador. Joga no Flamengo, venha jogar no Flamengo, venha ser feliz. Excelente jogador. Precisamos de um cara que faz gol. Pedro tá mal. O BH tem piorado, né? Não lembro, jogou aonde aqui no Brasil, não lembro. O Evanilson, ele jogou no Tombense, tá? Fez sucesso no exterior, tá certo? Mas, cara, a galera aprovando aqui. Os torcedores aprovam a contratação do Evanilson, tá? Esse é bom de bola. Se for verdade mesmo, vale a pena investir. Raridade Fax Oficial mandou. É verdade sim, confirmei aqui com fonte ligada à diretoria. A notícia procede com relação ao Evanilson, tá? O Burnham vai querer 60 milhões de euros. Realmente é o que essa fonte ligada à diretoria falou, mas que eles querem 50. Querem 50, não 60, tá? Mas também esperavam que eles fossem querer levar para esse valor. Mas os caras não vão querer dar mole, vai ser valor altíssimo, tá? Olha só, o Léo 751, esse moleque é craque. O jogador perfeito para o ataque do Flamengo seria o Marcos Leonardo ou o Gabriel Jesus. Esses caras iriam mostrar para o Pedro, né, que ele precisa aí correr atrás também para ganhar seu espaço, tá? Então, muita gente aí dizendo que é cortina de fumaça, por causa da fase do Flamengo, que não é possível, mas que é um jogador espetacular, que seria um jogador perfeito, seria uma contratação, né? Toda vez que o time perde, usa o interesse em algum jogador bom, cortina de fumaça, tá? Tem o Luis Soares também, não é o Luis Soares lá do Inter Miami, né? O outro. Muita gente elogiando, tá? Muita gente elogiando, mas óbvio que tem muita gente dizendo que é cortina de fumaça. Mas eu falei com fonte ligada à diretoria que disse que realmente procede o interesse no Evanilson. E olha só, o Flamengo está oficializando a venda do Alacian, tá? O negócio voltou a caminhar, segundo aí o GE, a gente confirmou a informação, está caminhando mesmo. O Red Bull Bragantino deve confirmar, então, nos próximos momentos aí, sei lá, nas próximas horas ou talvez até amanhã, a contratação do Alacian. Agora está muito perto de ser anunciado pelo Red Bull Bragantino, apesar de ter sido relacionado para o jogo, no 1-1 aí contra o Inter, não entrou no campo, mas apesar de relacionado, o jogador seguia nos planos do Red Bull Bragantino, a negociação continuou rolando e agora a gente tem aí a confirmação, segundo o GE, e a gente também confirmou a informação, que a negociação que chegou a ser paralisada em um determinado momento já foi concluída, tá? Mesmo com o atacante no banco contra o Inter, está concluída, né? O Flamengo encaminhou a venda do Alacian ao Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais na cotação atual. Uma grana boa aí que o Flamengo pode estar, inclusive, utilizando para contratar o atacante que tanto deseja. O Flamengo permanece com parte dos direitos, ainda não foi divulgado, mas o que espera-se é que o Flamengo mantenha entre 30% a 20% dos direitos ali do Alacian para uma venda futura, tá certo? São 10 milhões de euros a operação neste momento. O que estava impedindo de ser fechado é que eles queriam pagar em 2 anos, o Flamengo queria receber num ano só, mas chegaram no entendimento. Então, o Flamengo está vendendo o Alacian para o Red Bull Bragantino. O jornal espanhol Marca afirmou que o Flamengo está monitorando o impasse de Vini Júnior no Real Madrid e sonhando com o retorno sem custos do jogador. Olha só, hein? O renomado jornal espanhol Marca destacou isso. Falou que o Flamengo analisa uma possibilidade de uma investida para trazer Vini Júnior de volta e sem custos de transferência. Foi exatamente porque o José Boto falou, né? Foi com relação à entrevista que o José Boto deu, a conversa que ele teve com a imprensa também no Ninho, né? E ele também acabou falando para o Globo Esporte naquela entrevista. E aí eles falam o seguinte, que no Real Madrid a interpretação é outra, né? Com relação mesmo ao Flamengo entendendo que o contrato dele é válido até junho de 2027, né? Uma saída gratuita em breve não estaria fora de cogitação, ou seja, ele no final de 2026 agora, no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. E aí o José Boto falou sobre isso, né? E o jornal Marca diz o seguinte, que no Real Madrid a interpretação é outra, ainda que a renovação é considerada prioridade, mas as tratativas estão emperradas por impasses financeiros com o staff do jogador. Florentino Pérez não aceita a ideia de perder uma de suas principais estrelas sem retorno financeiro. Clubes da Premier League e do futebol saudita acompanham de perto a situação. O Flamengo confia no fator emocional e na identificação com o clube formador, mas qualquer avanço depende, sobretudo, da vontade de Vini Júnior. Então, o que a gente tem a dizer com relação a isso
é que o Vini Júnior, eu ainda acho que ele tem uma transferência internacional antes de voltar para o Brasil. Eu acho que ele é muito valorizado, então eu acredito que ele ainda tenha uma transferência ou para a Arábia ou para a Europa antes de voltar ao Flamengo. Mas eu não tenho dúvida que ele volta para o Flamengo. E agora sim, para fechar o nosso vídeo, trazer aqui o que o Arrascaeta falou com relação a esse resultado ruim, né, no Maracanã e esse momento que o Flamengo está vivendo. Ele falou o seguinte: nós sabemos o que precisamos melhorar. Ganhar em casa hoje era muito importante, o torcedor fez a sua parte. Já tem muito tempo, né, aqui de Flamengo, sei como é o sentimento, a paixão da torcida, tá? Cabe a nós abaixarmos a cabeça, trabalhar muito e, como sempre, dar nosso melhor dentro de campo. Não tem outro jeito, mas o torcedor pode acreditar nesse time, nesse grupo, porque em momentos difíceis esse grupo sempre respondeu. E vai responder de novo, já falei isso aqui, né? Vai responder de novo. Eu não tenho dúvida que o Flamengo vai dar a volta por cima, já vai ser campeão da Recopa, se Deus quiser, ainda consegue o Carioca, vamos ganhar o Sampaio Corrêa bem agora no final de semana, depois já vamos vencer o Vitória, vamos dar a volta por cima no Brasileiro, vamos ser campeão da Recopa e vamos lutar pelos títulos em 2026 novamente. O Paquetá também falou o seguinte: longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa, é sempre o único vestir essa camisa, trocaria qualquer coisa pela vitória, precisamos melhorar e vamos trabalhar para voltar a vencer, tá? Contamos com vocês, nação, grato a Deus sempre. É isso, tá? A gente chega aqui, mais uma vez, a um final de vídeo, sempre pedindo para você falar, contar para mim. Conta para mim, cara. Fiquei até o final, Papa. Me conta que você estava até o final do vídeo aqui. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tamo junto, um grande abraço. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Só que é Flamengo. Valeu.